Vamos lá, gente. O que a gente está falando, né, nessa semana passada que a gente falou, é sobre as relações humanas. A gente falamos sobre os 10 mandamentos dessas relações, que bom que a gente entende, até vocês leram, tem coisas muito importantes. Os grupos sociais que nós formamos aqui, né, para que tenha pessoas, quer dizer, interações de duas pessoas, a gente já sente que tem um relacionamento. E nosso grupo aqui é um grupo de alunos, né, de alunos do CT. Tá? É um grupo social, claro, cada um com as suas qualidades, com as suas divergências, que todo grupo tem, mas a intenção do grupo é o quê? É uma integração, é isso que a gente pensa e tem que ser, né? Uma integração social. A gente vive, o ser humano, ele vive em sociedade, tá? E hoje a gente tem na página de vocês, eu não tenho bem, acho que é 6, vê? 6, 5 ou 6, só para a gente poder fechar, 6, 5, né? Que fala sobre os objetivos. Eu não vou ler objetivos. Mas, na realidade, quais são os objetivos das relações humanas, né? O que a gente quer quando a gente fala relações humanas? Que objetivo maior a gente precisa ter e entender? Alguém consegue, assim, avaliar essa grande importância de ter um objetivo que a gente pode tomar? Não, é isso. O objetivo é aquilo que a gente deseja, o que a gente quer alcançar. Então, dentro das relações humanas, o que a gente quer alcançar enquanto objetivar esse conceito de relações humanas? O que a gente precisa saber o que é? O que é, gente? Objetivo de uma relação humana. O que a gente quer? Que haja o quê numa relação humana? Nós aqui. Que haja o quê? O quê? Uma integração. O que mais que a gente precisa ter num grupo social? Integração, que a Edilane falou. O que a gente precisa ter mais? Bacana. Harmonia, né? O respeito. Gente, respeito então. Troca de conhecimento. A troca de informações, é isso aí. Então, assim, o ser humano, nós somos difíceis. Nós somos, né? Mas a gente precisa num grupo, ainda mais o grupo que vocês vivem agora, nesse momento aqui, que é um grupo que é o nosso grupo é um grupo que é? Classificação do nosso grupo? Primário, secundário ou? Então, nosso grupo é intermediário. Que bom. Então, esse grupo, que eu achei bacana quando o Luciano fala do respeito, gente, que a gente precisa ter respeito. E o que vocês fizeram naquele nosso encontro, naquela festa, começa daí, essa integração social mesmo. A gente começa a compartilhar, a dividir e a respeitar. Foi muito bom aquele encontro, aquela nossa brincadeira, vocês sabiam? Porque a gente passa, eu estava falando com a Fátima hoje, a gente passa a entender, conhecer, eu já conhecia bem de pronto, Gisele e Edilane, que foram meninas que desde o início nós estamos juntos. Não é não? Estamos juntas mesmo. Então, depois veio a Ieda, mas elas sempre aqui. Então, elas têm uma amizade. Porque isso foi se consolidando, foi juntando, foi dividindo. Porque para duas pessoas se encontrarem, tem que haver uma relação. Relação essa que a gente espera que seja o quê? Prazerosa. Então, a gente precisa estar no ambiente da escola, não é que seja um ambiente, né, social nosso, com as amizades prazerosas, com a gente fazer as coisas com carinho, com respeito, com harmonia. Eu acho que é isso. Desde que a gente nasce, a gente está dentro do ventre da nossa mãe, sendo gerado, nós aí já estamos tendo uma interação. Com quem? Com a nossa mãe. Fala palavras amorosas para a gente, mas a gente não lembra mais. Quando nasce, não lembra. Mas a mãe, eu tenho certeza, toda mãe, né? Mãe, estou falando de mãe. Quando está com seu filho no ventre, ela conversa com essa criança. Tá certo? Então, essa conversa para esse feto já está tendo uma relação, está tendo um relacionamento. Isso é muito importante. Agora, a gente nasce, cresce, e os pais, tá, gente? Estou falando com o pai, os pais, eles procuram sempre nos proteger. Mas a gente cresce, a gente nasce,
tem a nossa relação familiar, a gente cresce com muitas mazelas, muitas sequelas, a gente sabe disso. Eu acho que a gente, na realidade, quer o quê? Que esse prazer, essa família seja constante. Mas nós crescemos. E as nossas diferenças, elas vão sair, a gente cria amizade. Quantas amizades a gente tem, que já passou, que a gente até gostaria de rever, mas o tempo vai mudando e a gente vai esquecendo essas amizades. É o lado que a gente viveu, foi o contexto social que nós vivemos, mas a gente acaba esquecendo. Não vendo uma das pessoas, a gente esquece, mas a gente tem lembranças positivas ou negativas, né? Então eu acho assim, essa relação humana que a gente tem que entender desde que a gente, desde que nós entendemos por gente. Isso é construído. A família que dá o primeiro passo nessa iniciação de respeitar o outro, do amor, do carinho, da confiança, ou não, para a gente poder entender o que é uma relação humana. Quando uma família é conflituosa, gente, é difícil, mas ela está aí, e as relações elas precisam ser também harmoniosas, mas numa família conflituosa, a gente vai trazer o quê para um grupo? O conflito. Sempre isso, não adianta. Mas no mundo, no universo que a gente vive, hoje nós somos adultos, a gente pode escolher nossas amizades, né? E procurar sempre respeitar isso. Isso que é fundamental. Então, essa interação nossa tem que haver sempre. Isso sempre. Colegas de escola, a gente tem a classificação, como a Islane falou, que é intermediária, mas o grupo dessa sala, ela pode ser primária. Porque a gente pode fechar o grupo, se unir, dividir. É difícil? É, mas não é impossível. Basta a gente querer. Só o fato do Luciano falar que a gente precisa se respeitar. Será que é só na escola que a gente tem que se respeitar? Onde começa esse respeito? Dentro da nossa casa. Na família. Pois, então, foi o que eu falei. A gente, na família, que dá os primeiros ensinamentos dessa questão, dessa relação. E muitos não têm. Essas crianças que eu convivo o dia a dia, muitos não têm. Por isso eles estão lá. Mas se eles são culpados? Claro que não. A sociedade é culpada, a família é culpada, todo mundo é culpado, menos eles. Então isso é muito, muito complicado. Então, essa relação humana, ela tem muita coisa para nos ensinar e a gente, muita coisa que a gente aprende também. A gente ensina e aprende. A gente sabe que os indivíduos, eles diferem entre si. Nós aqui, ninguém é igual, porque não existe duas pessoas iguais. Cada uma tem um temperamento, cada uma tem uma forma de ver, uma forma de conviver com o outro, de trocar, né? De dar esse carinho, de dar esse prazer, de harmonizar as amizades. E a gente precisa entender. Então, a relação é a compreensão do ser humano com o outro. A gente pode não querer uma amizade para que ela se fortaleça, mas a gente precisa, eu acho que é isso, você fechou tudo hoje, é o respeito. Quando há de respeito, não dá certo, a gente tem que ter empatia um com o outro, olhar, o que eu quero para mim, o que eu quero para você. E é isso que a gente não pensa enquanto ser humano, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. A gente só quer saber do nosso lugar, a gente não pensa no outro. E a gente precisa, isso é um exercício diário nosso, a gente precisa compreender. Fala. Isso da pandemia aconteceu. As pessoas chegaram e compravam 20 garrafas de álcool, só pensavam em si próprio. Sim. Estou mentindo? É verdade, é verdade. Mas aquilo ali, eu acho que foi. Então, para não faltar para mim, pode faltar para você. Isso é empatia, você. A gente falta para você, para mim não pode faltar não. Então é isso que a gente precisa entender para o mundo mudar, gente. A gente tem essa troca, né? Que aí a gente vê, tem as relações que a gente vai ver na próxima aula, interpessoal, intrapessoal. Isso é fundamental, porque a gente não para pensar. A gente não para pensar, a gente só quer, tá? Então, assim, dentro dos objetivos que a gente está tendo material de vocês, a gente não precisa de ler. Eu acho que não precisa, mas
A primeira, ele fala dos fatores, né? Para a gente interpretar isso, esses fatores dominantes, essa diferença que a gente precisa, individuais, que a gente precisa compreender. Eu acho que é fundamental a gente entender o outro de uma forma prática, entender que nem nós não somos iguais, nós temos diferenças, gente. Ninguém é igual a ninguém, mas a gente precisa se respeitar. Olhar para o outro, falei, gente, eu não gosto disso, mas o outro gosta. Aí a gente vê essas questões agora, dessas diferenças que a gente vê aí, o homossexualismo, mas essas diferenças todas que a gente vê, o racismo, né? A gente vê isso, é tão desumano. E a gente precisa entender que é um ser humano. Para se a gente se relacionar bem, a gente tem que compreender essas partes. Então, eu não vou ficar no objetivo, né? Porque a gente precisa expressar esse sentimento e a gente tem, às vezes nós somos muito resistentes a expressar as coisas boas que a gente sente. Nós somos resistentes em relação a isso. A gente tem que estar aberto para as novas amizades, né? Novas interações, porque só assim nós podemos viver melhor na sociedade. Então, dentro de um processo, eu fiz assim, o objetivo é a gente ler, é só a gente compreender. Então, conceito das relações humanas, nós até falamos na aula passada, isso cabe aqui, a interações de indivíduos, dentro de um processo social, para que eles possam viver bem na sociedade em que todos nós vivemos. Então, se vocês quiserem copiar a definição, querem, eu dito aí. Então, assim, objetivos vocês podem olhar no material, porque precisa a gente ficar discutindo, a gente vai dinamizar isso o tempo inteiro. Então, conceito das relações humanas, vamos lá. São as interações o quê? Bota lá. É um conjunto de interações de quê? Que mantém os indivíduos de que jeito? É um conjunto de interações que mantém os indivíduos no seio de uma sociedade. Então, as relações humanas é isso. É um conjunto de interações que mantém o indivíduo dentro de uma sociedade. Então, a gente precisa entender essas interações, essa união. A interação, ela volta para quê? Para a gente se unir, para a gente se respeitar. Por tudo que a gente falou aí, harmonizar as nossas amizades, compreender, a gente tem que compreender, olhar o outro com empatia. Empatia, é isso que a gente precisa entender. Tá bom? Da sociedade. Parágrafo, né? Dá um ponto aí. Aí a gente continua dizendo que essas relações humanas, querem escrever? Sim. Então vamos lá. As relações humanas, é bem pequeno, não precisa a gente ficar... São primordiais aonde? Para o desenvolvimento intelectual e individual do ser humano. Então vamos lá. As relações humanas são primordiais para o desenvolvimento intelectual e individual dos seres humanos, tá? Para o desenvolvimento intelectual e individual do ser humano. Parágrafo, olha só. Quando existem duas pessoas, né, basta duas, já existe um relacionamento, tá certo? Se tem eu e a Carol, já temos um relacionamento. Agora a gente precisa manter, né, fortalecer esse relacionamento de uma forma o quê? Prazerosa e respeitosa. Foi o que você colocou, Ieda. Então isso que é importante, gente. Porque se não houver respeito, casais, né, os casamentos e amizade mesmo, colega, se a gente não se respeitar, a gente não chega a lugar nenhum. Não é isso? Duas pessoas já formam essa interação. Tá certo? Então, assim, nós entendemos que as pessoas se diferem entre si
um dos outros. Por que será que a gente precisa, né, entender que os indivíduos diferem entre si? Por quê, gente? Por que os indivíduos diferem entre si? Aí está perguntando assim, por que os indivíduos são diferentes? Por que será? Fala aí. Por que será que os indivíduos são diferentes? Que bom, né? Só vou dizer logo. Para mim é ótimo. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Não existe duas pessoas iguais. Não existe. Quando a gente fala disso, é de temperamento mesmo. Né? Quando a gente fala de temperamento. Então não existe ninguém igual a ninguém. E ele é igual a mim? Não é. Ninguém é igual. Nem os gêmeos são iguais. Nem os gêmeos são iguais. Né? Então, não existe. Aí outros fatores. Por que, gente, são diferentes? Porque cada um tem as suas peculiaridades, né? Tem os seus anseios, os seus desejos. Então, isso que a gente tem que entender. E por isso precisamos respeitar essa individualidade. Aí vem mais adiante. Quais são os fatores que produzem variações comportamentais? Então, ele quer saber quais são os fatores que produzem a mudança dos nossos comportamentos. Quais fatores são esses? A gente vê tantos fatores aí que faz com que eu me comporte de forma diferente com todo mundo. Aí falamos da família no início. É um fator importante. Se eu trago, né, coisas negativas, eu vou dar só coisas negativas. Se eu conduzo coisas positivas, eu vou oferecer coisas positivas. Então isso são as variações do nosso comportamento. Eu dou aquilo que eu recebo. Por isso, é muito importante essa relação prazerosa, respeitosa, de compreensão desde a eternidade. E quem não recebe, ela não pode dar. Aí eu digo sempre, lá na minha casa, sempre a gente comenta, que eu digo assim, eu não quero que meus filhos sejam igual a mim. Não serão nunca. Mas eu quero que eles sejam melhores seres humanos do que eu fui e do que eu sou. Por quê? O tempo está passando, gente. A gente precisa entender que as mudanças estão aí. E a criançada de hoje, ela compreender isso. Mas se a família não der essa base, está difícil. Tá? Não está ou não está? Está difícil. Vai ser a pior geração. Sim. A gente tem essa luz para ver, vai ser a pior geração que a gente vai... Então é a geração que só quer receber, né? Não tem a troca. Não tem troca, Luciano, não tem troca. O que é o amor, né? Tem famílias que, infelizmente, não têm o tempo de mostrar o que é o amor. O carinho, a compreensão. Tem a hora também das broncas, claro que tem. Mas isso, brigar com o filho hoje, a gente briga com o filho, mas você briga dizendo por que está brigando. Por que está brigando? É só isso. Conversa depois, ó. Fiz isso, por isso, por isso, por isso. Aí você vê, depois dessa confusão toda, você dá o carinho. Para a criança entender o porquê. Então, vai criar uma relação mais prazerosa para essa criança. Essa criança vai sair. Essa criança vai ter o grupo social dela. Para que se tornem adultos, seres humanos, pode saber, melhores do que a gente. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Isso aqui é a grande jogada dessas relações humanas. Se tem duas pessoas, já tem uma relação, um relacionamento. Se é grupo, temos que aprender a viver em grupo. Tem o grupo primário, que a gente viu, que é o grupo que é o mais íntimo. Tem o grupo secundário, que é o quê? Que é o mais o quê? Vamos lá. Grupo secundário. Como é que é a definição do grupo secundário? Não tem? Não tem alta intimidade. E o grupo intermediário é considerado a escola porque dentro de um universo, né, a gente se conhece, mas a gente não tem a intimidade que deveria ter. Tá certo? Então isso, gente, é muito importante que vocês no curso de vocês entendam isso. E no trabalho, gente? Olha o trabalho aí da secretaria de vocês, como é que fica? Como é que a gente vai trabalhar sem respeitar o colega, o próximo colega? Foi no sábado. As colegas fazem algumas colocações, aí a gente já começa a entender. Professora, mas tem colegas muito chatos. Todos nós somos chatos.
E por que você não chega com esse colega e você conversa com esse colega e explica o colega? E dessa forma não está difícil da gente procurar entender. Você é sempre dessa forma? Você é certinha? As pessoas não te acham chata, não? Aí ela ficou parada assim, porque todo mundo não é assim. É respeitar, é olhar, está brincando demais, vamos fazer uma roda de conversa, vamos botar, gente, ó, é trabalho, tem que ser dessa forma, é respeitar o colega, não rir do colega quando chega, e já chegou, aí faz assim, já chegou. Isso é falta de respeito, sabe? De respeito, ele acaba com qualquer relação de respeito. A empatia, ela cria cada vez mais a confiança, a liberdade, mas o de respeito, ninguém quer ser desrespeitado, ninguém. A gente precisa ter empatia para nos colocar no lugar do outro quando a gente pensar em respeitar o outro. Então, se a gente se colocar no lugar, não fazer isso com ele, não. Eu não gostaria que fizesse comigo. Gente, não é balela, isso é real. Vamos parar e pensar. Eu não quero que faça comigo, mas também não quero que fazer com ninguém. É isso? Isso é empatia. Se colocar sempre no lugar do outro. Se a gente tiver essa clareza, eu acho que as coisas caminham de forma bem diferente. Tá certo? Então, assim, dentro das relações humanas, a gente tem que dizer isso. Não tem outra informação. O material de vocês está tudo aí no material de vocês. Não precisa a gente ficar lendo, porque é o mesmo processo. Ele fala desse de respeito da pessoa, né? E aqui, quando ele fala dessa pergunta, ele confirma uma coisa muito interessante. Entender, né, o que impulsiona o indivíduo para estabelecer seus contatos, bem como as formas de comportamento adotados em uma outra situação. São temas, quando ele fala diferenciar, que, entre outros, vão servir de subsídio para um relacionamento interpessoal rico e gradativo e produtivo. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente, porque os indivíduos se diferenciam do outro, quais são os fatores que produzem variações comportamentais? Então, se a gente passar a entender, se ficar no lugar, são relações interpessoais que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai entender o que é interpessoal. Primeiro, eu tenho que conhecer a mim mesma. Quando eu conhecer a mim mesma, eu vou entender o Luciano, vou entender a Ida, a Elane do jeitinho dela, né? A Gisele, que não falta aula nunca, tá ali, ó, dura na queda. A Gisele é dura na queda. Tá? Então, são uma diferença. O Luciano, apesar de todas as coisas que o Luciano coloca, ele é um menino brincalhão. A Alessandra fica só rindo, mas companheira, entendeu? Então é isso, a gente entender que tem hora para tudo, como você disse, tudo daqui é adulto. Então a gente tem que passar, sabe, Alessandra, cada dia se respeitar mais. Eu acho que é isso o crescimento de vocês aqui. Ela sabe o que eu estou dizendo, a Gisele e a Edilane aqui, a gente está já há um tempo. Eu acho que a postura minha, pelo menos, com vocês sempre foi a mesma. Então é isso que a gente tem de respeito. E aí acho que o grupo está crescendo e isso é bacana. E isso a gente deve, porque tem que ter a troca. Eu achei muito bacana quando a Elane colocou, né? Não dava para mais ficar em casa, né, Lu? Daniela, não dava mais para ficar em casa, desculpa, para ficar em casa. Então, não dava mais, tá aí. Então é isso. A pessoa tem mais. Tinha um grupo lá na Praça da Teórica, eu vou falar essa praça? Sim, já. Eu moro em frente. Aí foi até em janeiro, foi na pandemia. Acho que a moça estava fazendo uma caminhada, ela desmaiou, bateu a cabeça, bota a cabeça no chão, ela desmaiada. Tava mais de 30 pessoas em volta dela. Aí eu passei do carro, eu vi, eu falei, conheço ela. Aí estava ela desmandada, desesperada, chorando. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Aí estava todo mundo chorando, assim, e no caso, ligava o bombeiro estava vindo lá da prainha. Gente, eu vou ser sincero, no caso, eu acho que eu vou arrumar um problema o resto da minha vida. Eu peguei ela, botei dentro do carro, botei todo mundo filmando, o vídeo foi para na internet. Graças a Deus que
Deu certo. Gente, ela chegou no hospital, aí eu saí dali, eu pedi para o Moacir, que eu conheço pessoa pra você. A mãe caiu e disse, será que eu vou direto? Não vai, só o Saracu não quer ter escada. A mãe chegou para ela e falou assim, essa moça está sem vida. Ela está sem vida. Eu, quando passou na rede, eu sempre que eu ando lá, não vou precisar que eu disse assim, essa moça, coisa. Aí eu tive uma reação, e depois eu parei e pensei, eu não faço isso. Mas assim, Mas foi impulso. Impulso. Tinha uma professora de educação física que dá exercício na praça, ela filmando, e ela botou até uma frase lá, e botou assim embaixo, que a responsável pegou a pessoa sem qualquer cuidado. Graças a Deus, ela falou assim, a pessoa chegou sem vida. A sorte que a hora que ela filmou, deu 9 minutos até o Saracuru. Caramba. A paciente chegou sem vida, sem coisa, graças a Deus, ele é animado e ela fez um agradecimento, foi pra casa. Aí você foi lá. Eu depois me arrependi. Entendi. Porque você podia ter respondido até. Eu falei, gente, eu tive uma ação que o pessoal não entende. Sim, ninguém entendeu. Eu subi em cima da praça, botei o carro, eu peguei na hora e nem olhei pro lado. Você fez por impulso. Então são coisas que eu nem para fazer isso. Eu fiz ali, eu falei, gente, não vai fazer. Aí eu mandei ela até hoje, ela estava o bombeiro, você sabe, quando ela estava lá, estava passando no aparelho, o bombeiro chegou na praça, o pessoal falou, não, chegou 22 minutos depois que você saiu daqui. Tinha morrido. Assim, mas mais uma coisa que depois eu falei, gente, olha o bombeiro que eu ia falar pra minha vida. É verdade. Aí foi muito rápido. São reações, né? Então mas aí, Luciana, é uma reação natural. E a gente vai pensar lá na frente, porque não teve ninguém que fala assim, cara, não faz isso não, porque pode acontecer isso assim.